Mateus capítulo 17. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quanto você for colocar mais a fé em Deus, mais você vai ser surpreendido. Quando você coloca mais a fé em Deus, eu sempre tenho falado assim para a Cátia, de nós ativar uma fé que está dentro de nós. Às vezes tem uma fé morta, uma fé aí que parece pequena, parece que não tem fé, mas você tem fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês têm ouvido a palavra de Deus, irmão. Você tem uma fé aí dentro do seu coração, e nada é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é com fé, você acreditar que Ele é poderoso, acreditar que Deus é grande. E Deus não é? Sim ou não? Deus é grande ou não? Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Esse é o nosso Deus. Tem outro Deus além do nosso Deus? Não existe. O único Deus, o Criador, é um só, o eterno. É só Ele, irmão. E Ele quer que você acredite, não desconfie nele. E confie nele, confie nele, confie nele. Então você precisa ativar sua fé. Vamos lá. Nós vamos ler aqui. Começando no versículo 6. Glória a Deus. Versículo 6, 17, 6. Vamos lá. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram o que, irmãos? Grande. O medo foi pequeno? Foi? Grande. Grande medo. Tiveram grande medo. E aproximou Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais o que, irmãos? Jesus vem, toca e fala assim: levanta, vai. Vamos ficar de pé aí? Vamos ficar de pé? E não tenha medo. E não tenha medo. E aproximou Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viu, senão unicamente, ele só estava vendo quem? Amém. Pode fechar a Bíblia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Tua palavra é alimento, Tua palavra que nos sustenta. Nunca foi quem prega, mas foi a Tua palavra, sempre será a Tua palavra. A Tua palavra permanece. Pode passar os céus e a terra, mas a Tua palavra não passa, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra. Fala conosco, Pai, que cada um entenda o que é aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. E que haja unção, Pai, até nos nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra. Coloca unção em nossos ouvidos, que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Irmãos, aqui é um texto maravilhoso que fala da transfiguração de Jesus. Jesus, ele pega consigo Pedro, Tiago e João. Quem? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram o quê? Discípulos de Jesus, mas não era o único. Jesus tinha quantos discípulos? Tinha 12. Mas ele pega Pedro, Tiago e João. E eles conduzem, diz a palavra que ele conduz em particular a um alto monte. E lá no alto monte, Jesus se transfigurou. E o rosto de Jesus ficou aparecendo como sol, Seus vestidos, de repente, os vestidos dele tornaram-se branco como a luz. Imagine, você sobe lá com Jesus, o que Jesus, acho que Jesus vai orar. De repente, algo acontece. O rosto de Jesus começa a brilhar, e começa a brilhar e fica como o sol, resplandecente. O sol, você não consegue olhar no sol. Imagina o rosto de Jesus. Ele transfigurou a glória de Deus. As vestes dele branca, resplandecente.
Eis que apareceu também ali duas pessoas, e a Bíblia diz que era Moisés e Elias. E eles começaram a conversar ali. Começaram a conversar, né? De repente Pedro que não tinha nada a ver com o assunto, Pedro levanta a mão e fala assim: Jesus, estou interrompendo, não queria interromper a conversa, mas já interrompendo. Vamos fazer 3 barracas aqui, 3, um para o Senhor, e porque aqui está muito bom. Mas de repente, quando Pedro falou, ainda ele estava falando, uma nuvem luminosa, uma nuvem veio, tipo assim, vamos falar assim, aquela cerração, mas só para você entender, aquela nuvem envolveu aqueles três, e do meio da nuvem saiu uma voz, né, que falou, uma voz: este é meu filho amado, em que me comprazo, que eu tenho prazer. E falou: escutai ele. Quem está entendendo a história? E aí os discípulos, ouvindo isso, eles caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande, aonde nós começamos a ler, eles tiveram medo. Irmão, medo é complicado. O medo faz a pessoa ver coisa que não é. Medo, a pessoa que tem medo de investir, ele nunca vai ser um investidor. Um grande empresário, você acha que um grande empresário bem sucedido, ele teve medo na carreira dele? Sim ou não? De modo algum. Se falarem para você, dê uma ideia para você, venda a sua casa e monta essa empresa, a gente fala: não, porque a gente tem nem comércio, nem empresa e nem casa. Primeiro pensamento que vem na cabeça da gente: se eu fizer isso, de repente, eu não vai dar certo, eu não vou ter nem casa, e muito menos a empresa, porque você tem medo. Mas aquele cara que chega com a cabeça mesmo assim, você acha que ele tem medo, irmão? Ele já põe na cabeça: se eu vender a minha casa, ganho tanto, dá tanto em dinheiro, eu monto a empresa, eu faço virar, eu vou morar naquele apartamento, eu alugo, e de repente eu tenho dinheiro para comprar 10 casas, mas eu não vou comprar 10 casas, eu vou fazer 10 empresas, porque eu não vou querer casa. Ele não tem medo. O medo é um problema, irmão. A pessoa tem medo de casar. Ai, se eu casar, será que eu vou ser feliz? Ela não vai casar. Ai, eu tenho medo de ter filho. Ai, eu tenho medo da minha mãe morrer. Eu tenho medo vive no medo, na insegurança. E não é isso que Deus quer para nós, irmão, porque é um medo. E se não der certo? E se der errado? E se não for aquilo que eu quero? E se eu passar vergonha? Ai, se eu passar vergonha, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E a gente se acomoda. A gente acaba se acomodando, porque a gente é melhor, a gente fala, um pássaro na mão do que 10 voando. Olha o ditado. Mas na verdade, qual que você queria? Os 10 pássaros ou um pássaro? Você queria os 10. Mas você não tem os 10 porque você tem medo. Você tem medo de quebrar, você tem medo de não dar certo, você tem medo de estar trocando as mãos com os pés. E o medo é um problema. E o medo amarra a pessoa. O medo é complicado. A pessoa vai fazer um exame, ai meu Deus, tomara que não seja isso. Ai, e não vê a hora do médico, pega o exame, tem medo de abrir o exame, ai, vai que tem medo, vive no medo.
Diz a palavra de Deus que eles tiveram um grande medo. Mas Jesus aproxima deles e toca neles e fala assim o quê? Levanta e o quê? Não tenha medo. O que Deus quer para a nossa vida? Que a gente não tenha o quê? Não tenha medo, irmão. Porque você confiar nele, acreditar. Porque Deus tem controle de tudo, Deus sabe de tudo. Não vai fazendo coisa sem orar, não vai fazer coisa sem pedir a direção de Deus. Mas se você sentiu que Deus te impulsionou, que é aquilo mesmo que Deus está caminhando a sua vida, vai na bênção, vai na vitória. Vai confiando em Deus, irmão. E não tenha medo. Jesus chegou e falou assim: não tenha medo. Aí Jesus não chegou assim: ah, coitadinho, com medo, ai, que judiação, ah, coitadinho, ah. Não, ele levantou e falou: primeira coisa, você não tem que ficar aí no chão, você vai levantar e não vai ter medo, você não vai ter medo, porque quando Deus está conosco, irmão, nós já somos a maioria. Porque se Deus está comigo, irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando você não tem medo, você toma uma decisão. Lembra daquela parábola do filho pródigo? Ele estava lá no campo, tratando de porco, ele estava passando privação, ele estava com fome, ele estava ali com a roupa rasgada. Talvez com, assim, aquela situação. Por que ele não voltou antes na casa do pai? Porque ele tinha receio, tinha medo. Vá que o pai não vai receber eu. Vá que papelão que eu fiz lá, e agora eu vou ter que chegar, dar a cara, bater. Ninguém quer dar a cara, bater porque tem o quê? Medo, tem orgulho, a soberba. Mas um dia ele falou assim: levantar-me-irei, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e direi para o meu pai: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, pode fazer eu como um dos teus empregados, está tudo bom. Ele tomou o que? Uma decisão, uma atitude. E ele vai caminhando, quando ele chega lá na frente do pai, sem medo, com a cara descoberta, e ele fala: pai, tudo isso, pai, pequei contra ti, e tá, o pai olhando para ele falou assim: meu filho, você é um corajoso para voltar, eu te amo, toma um anel novo, toma uma veste nova, né? Toma uma sandália, e vamos comer um churrasco aqui, o boi cevado, vamos se alegrar. Esse filho estava perdido, foi achado, estava, né? Agora está aqui. E a vida dele mudou ou não mudou? Para quem estava lá e para quem está agora numa festa com o pai, a vida dele mudou completamente, porque ele perdeu o medo. Perdeu o medo. Certa vez Jesus fala aos discípulos assim: ó, vamos subir no barco e vamos passar esse mar. Passamos para a outra banda. O que Jesus falou? Que ia passar para outra banda. Jesus já tinha dado o quê? A sua palavra. Só que chegou no meio do mar, houve vento contrário, houve onda, houve tudo. Mas Jesus tinha falado que era para passar. De repente eles ficaram com medo. Ficaram com medo da tempestade, com medo do barco afundar, com tudo aquilo, a situação. Eles tinham razão para ficar com medo? Não, irmão, porque eles estavam com Jesus. Você com Jesus, você não tem razão de ficar com medo.
Você tem que confiar em Deus e falar, vai dar certo em nome de Jesus. Ele está comigo. De repente ali, eles nervosos, eles assustados. E Jesus estava no barco. E Jesus estava no barco. Jesus, como homem, ele fazia milagre, mas como homem ele tinha sede, ele tinha sono. E ali naquele momento ele estava dormindo no barco. Os discípulos vão e acorda o mestre, mestre, acorda, não te dá que perecemos, porque nós estamos com medo que o barco vai afundar. Jesus levanta e fala, gente, homens de pouca fé, vocês têm pouca fé, eu estou no barco. E Jesus levanta e dá um grito, mar, acalma-te. Ao mesmo tempo, o vento cessou, as ondas parou, e o barco começou a deslizar através da voz de Jesus. Acabou a tempestade. Por que isso? Porque quando eles ouviram aquilo, por que vocês estão com medo? Não tem mais, eu estou aqui. O mesmo Jesus que acalmava a tempestade, ainda acalma a tempestade da sua vida. O mesmo Jesus que parou o vento contrário, Ele para o vento contrário da nossa casa. Eu já falei aqui algumas vezes, de alguma situação que nós estamos vivendo, e até o Tiago perguntou, e aí pai? Eu falei, Deus proverá. Até José, e aí? Deus proverá. Não esquente a cabeça. E Deus está provendo ou não está? Está provendo, irmão. As coisas estão encaixando. Parecia que não ia. Parecia que não dava certo. Falar para a Liane, faz o que der. O que não der, um abraço. Mas murmurar, nós não vamos murmurar não. Reclamar, nós não vamos reclamar não. Se não der, vamos embora para casa, tomar banho, vamos comer, vamos dormir e vamos dormir. Em paz. Porque Deus proverá. Irmão, não dá essa aí de achar, que você fica com medo, medo. Jesus disse, levantai-vos e não tenhais o quê? Medo. E o medo deles era um grande medo, nós lemos no versículo anterior, que ele estava com um grande medo. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, decisões que você vai tomar ou quer tomar, mas tem algo está atrapalhando, segurando, a incerteza. Eu só sei que Deus não mudou. Haverá um milagre dentro de mim. Vem, meu Deus do céu, haverá um milagre dentro de mim. Você fica esperando o milagre daí o milagre vai vir dentro de você, irmão. Dentro da sua vida. Nós geramos milagre, nós somos filhos de Deus, nós somos bênção. Deus te chamou, você é mais do que vencedor. Ele é o nosso Deus. Irmão, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Não olhe para a situação. Eles disseram assim, descendo o monte, né? E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão, erguendo os olhos, ninguém viram, senão, unicamente, o problema é que você está vendo muita coisa, você está olhando para muita coisa, seus olhos têm que estar onde só? Em Jesus. Está virando de ponta cabeça, meus olhos estão em Jesus. Irmãos, quando não der para fazer conta, feche a conta e olhe para Jesus. Feche. Porque a gente tem o plano A, o plano B, não der. Irmão, não tem que ter plano B. É o plano de Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
A vontade de quem? De Deus. Para quem, irmão? Para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus nunca vai colocar você no buraco. Deus vai tirar você do buraco. Deus vai exaltar você para a honra e glória dele. Não fique esperando. Não, agora não tem mais jeito. Agora nós já tentamos e não dá. Irmãos, Jesus falou: fica de pé e não tenha medo. E não tenha medo. E não tenha medo. E eles ficaram de pé. E quando o medo sumiu deles? Quando eles viram unicamente quem? Quando você vê Jesus na sua vida, unicamente Jesus, é Jesus na minha vida, é Jesus que dirige os meus passos, é Jesus que dirige a minha família, é Jesus que dirige o meu sonho, os meus projetos, é Jesus. Vem nascendo dentro de mim o milagre, é o milagre que você precisa, e Ele está aqui, Ele não mudou, e Ele continua o mesmo.